Oi, gente, bom dia! Hoje é sexta-feira, 21 de abril, feriado. E como vocês puderam ver aí pelo comecinho do vídeo, hoje a gente vai ter um vlog de leitura. Então eu tomei café da manhã, já li um pouquinho, tô lendo Malibu Renasce, tô com ele aqui. E depois de ler um pouquinho de manhã, eu fui fazer algumas coisas aqui em casa, né, deixar as coisas organizadas. E agora eu tô aqui pra gente conversar um pouquinho. Eu vou começar o vídeo hoje, na sexta-feira, e pretendo encerrá-lo no domingo com o saldo aí do que eu consegui ler durante esse final de semana. Eu tinha planejado passar a maior parte do final de semana lendo, porém, não vou conseguir, eu tenho alguns compromissos. Amanhã é aniversário do meu pai, no domingo é aniversário do meu namorado, então eu não vou conseguir ler tanto quanto eu pretendia. E hoje eu tenho algumas coisinhas pra fazer também, mas eu vou tirar a maior parte do dia pra ler. Eu comecei a gravar aqui no escritório porque hoje o Victor tá trabalhando home office, então ele tá trabalhando lá na sala. E aí eu vim aqui pra não atrapalhá-lo e pra conversar um pouquinho com vocês então. Bom, como eu disse então, eu vou tirar a maior parte do dia de hoje pra ler. E eu tô lendo Malibu Renasce, da Donna Taylor Jenkins Reid. E assim, eu já gostaria de ter terminado esse livro antes de começar o vlog, mas não deu certo. Então, no momento, eu estou na página 242 e o livro tem 365 páginas, então falta aí um pouquinho mais de 100 páginas. E a minha meta é terminar a leitura deste livro hoje, então espero que dê tudo certo e eu consiga. Eu vou esperar terminar a leitura do livro para conversar mais com vocês a respeito das minhas impressões e tudo mais, mas no momento o que eu já posso dizer do livro é que tá sendo o livro mais lento da Taylor Jenkins Reid até o momento. Malibu Renasce é o terceiro livro da quadrologia da fama, então a gente tem aí Daisy Jones and the Six, a gente tem Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, Malibu Renasce e o quarto livro que é Carrie Soto está de volta. E dos três livros, esse até o momento tá sendo o livro que eu tô demorando mais pra ler, o livro que eu tô sentindo que a leitura tá demorando mais pra engatar, então tô lendo ele mesmo mais devagar também por conta disso. Eu sinto que é um livro que pede pra ser lido um pouquinho mais devagar, são muitas coisas acontecendo, muitos personagens pra acompanhar, então eu aproveitei pra fazer essa leitura um pouquinho mais devagar, mas hoje eu vou dar um gás e vou terminar a leitura desse livro. Bom, Malibu Renasce então vai contar a história de 4 irmãos, a Nina, o Jay, o Hud e a Kitty. Todos eles são filhos de um cantor muito famoso que era o Mickey Riva, e esse personagem inclusive já foi citado em Daisy Jones and the Six e já apareceu em Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, porque ele é um dos maridos da Evelyn. E aí aqui então a gente vai conhecer um pouquinho mais da história desse personagem, que eu posso dizer que eu já detesto com todas as minhas forças, e dos filhos dele também. Então a gente tem narrativas intercaladas entre o começo dos anos 60, final dos anos 50 na verdade, começo dos anos 60, que a gente vai conhecer um pouquinho mais de como foi o início da carreira do Mick, como ele conheceu e se casou com a sua primeira esposa, a June, né, que é a mãe dos filhos dele. E o mais importante, né, eu acho que a grande sacada da história, na verdade, é que a maior parte do livro, a parte presente, ela se passa em um único dia, que é um dia em que a família Riva, né, os irmãos Riva, estão dando uma festa, que é assim, uma festa super conhecida, que muitas celebridades aparecem, então tem muitos segredos que estão vindo à tona nesse dia, e aí os momentos anteriores nós vamos acompanhando aí diversos momentos da vida desses personagens. Eu vou então, como eu falei, esperar terminar a leitura pra conversar melhor, pra falar mais a respeito das minhas impressões do livro, mas embora a leitura esteja sendo mais lenta, eu esteja demorando pra fazer a leitura, não vou falar que eu não tô gostando, porque é mentira, eu tô gostando muito do livro. Eu acho que a Taylor Jenkins Reid tem aí uma forma de escrita muito interessante. Eu gosto que ela dá muita profundidade pros seus personagens e principalmente ela traz muita humanidade pra eles. Então eles são personagens que fazem cagada o tempo inteiro,
roteiro, são personagens que a gente não pode passar pano, mas que a gente sempre consegue ter ali pelo menos um pouquinho de empatia por conta aí de tudo que acontece. Mas eu já falei muito, então eu vou voltar lá pra sala, porque eu gosto mais de ler lá, eu acho que lá é mais confortável. Então eu vou voltar pra sala e vou ler até a hora do almoço, mais ou menos, até meio-dia. Depois eu vou almoçar, vou aproveitar que o Vitor também vai parar pro almoço. E aí, o restante da tarde, eu vou tentar terminar este livro. O almoço hoje é o restinho de fricassê que eu fiz ontem e que sobrou. Já almocei, já lavei louça, estendi roupa que eu tinha colocado na máquina pra lavar. E agora eu vou voltar a ler mais um pouquinho. E agora parece que a gente chegou na parte que o kisuko vai ferver. Então vamos ver. Terminei. Passou um pouquinho das 18 horas e eu terminei o livro, então consegui cumprir com o meu objetivo de hoje. Vim aqui na cama terminar de ler porque eu tava com um pouquinho de frio, aí eu já aproveitei pra comer alguma coisinha. O que eu posso dizer por enquanto desse livro, gostei muito. Eu fiquei até bastante emocionada em alguns momentos aqui no final, porém eu esperava um pouquinho mais da história, confesso. Eu vou falar melhor a respeito do livro, eu vou voltar aqui amanhã pra falar melhor. A Taylor Jenkins Reid arrasa, como sempre. Ela escreve incrivelmente bem e eu gostei muito de muitas coisas que ela abordou aqui no livro, mas eu confesso que eu esperava um pouquinho mais e eu achei que eu ia me surpreender um pouco mais com essa história. E é isso. Aí eu vou provavelmente tomar um banho agora. Dependendo do que eu fizer, eu vou voltar pra mostrar pra vocês. Se não, eu volto amanhã pra falar mais um pouquinho, né, pra poder conversar melhor, na verdade, sobre Malibu Renasce. Faz uns 5 minutos que eu tô aqui falando e a câmera não estava gravando. Bom, queria falar que eu sou péssima, porque hoje é domingo. E eu falei na sexta-feira que eu ia voltar no dia seguinte pra falar com vocês de Malibu Renasce, mas não consegui. Ontem foi um dia bastante corrido, então eu tive alguns compromissos. Não consegui ler, não consegui vir aqui, mas hoje já aproveitei que eu ia gravar um vídeo. E aí já tô aqui então, aproveitei que eu tô arrumada e vim falar com vocês sobre Malibu Renasce. Eu espero que agora esteja gravando, porque senão eu vou ficar muito irritada. Bom, vou contextualizar então vocês um pouquinho melhor sobre o que fala Malibu Renasce. Aqui nós vamos acompanhar então os 4 filhos do cantor, que foi muito famoso ali nos anos 50, o Mickey Riva. E a gente vai acompanhar então, conhecer, né, a Nina, o Jay, o Hud e a Kit Riva. A Nina é uma modelo de surf, o Jay é um surfista, o Hud é um fotógrafo que acompanha aí o seu irmão e a Kit é um personagem que tá tentando ainda se encontrar, se conhecer, então assim, ela não sabe muito bem quem ela é. Mas os 4 surfam e os 4, eles são bastante unidos e a gente vê isso aí no decorrer da trama inteira. E tem uma coisa muito importante aqui, que é assim, o que deixa todo mundo muito interessado na leitura. Todos os anos, né, a Nina Riva, ela dá uma super festa e que a cada ano aparecem mais pessoas ali de Hollywood, cantores, produtores, assim. Uma galera que tem fama ali em muitas áreas diferentes e
essa festa promete ser a mais bombástica, que terá mais segredos revelados, então a gente fica muito ansioso para poder chegar ao momento dessa festa. O livro ele é dividido em duas partes. Na primeira parte, a gente vai começar acompanhando a Nina e depois, logo em seguida, todos os seus irmãos. O livro, os capítulos dele, né, como a própria Taylor Jenkins Reid faz em todas as suas obras, principalmente dos livros da Quadrilogia da Fama, ela não divide exatamente capítulos por números nem por nomes. Então aqui, por exemplo, os capítulos que estão sendo narrados no tempo presente, que é no ano de 1983, eles são por hora. Então o tempo presente então começa às 7 da manhã e vai até às 7 da noite do mesmo dia. E aí a segunda parte, se eu não me engano, é das 7 da noite, né, até às 7 da manhã do outro dia. Se eu não me engano, é isso. E aí a gente então acompanha o tempo presente, que é o ano de 1983. A Nina já tá aí, né, com seus 30 e poucos anos, ou é quase 30, não lembro exatamente, mas a gente vai acompanhando então ela e os seus outros irmãos e vamos acompanhando todos os dilemas, né, o que aconteceu até aquele dia onde eles estão se preparando para essa festa. A gente vai acompanhar também o passado, que é a parte do Mick Riva. Ele, como eu falei, já tinha aparecido aí em outras obras da Taylor Jenkins Reid. Então a gente vai acompanhar o passado dele, como é que ele entrou na música, como é que ele conheceu a June, que foi a mulher por quem ele se apaixonou e é a mãe dos filhos dele. Então a gente vai acompanhar aí toda essa trajetória. E aí o livro, nessa primeira parte, ele é intercalado então entre o passado, que é ali nos anos 59, se eu não me engano. Se eu não me engano, começa em 1959. E aí depois a gente vai intercalando pro ponto presente da história. É importante ressaltar que nessa primeira parte, quando a gente começa acompanhando aí o ano de 1959, né, que é quando o Mickey e a June se conhecem, a gente vai avançando também depois. Então a gente vai vendo as crianças crescerem e tudo mais nessa primeira parte. A segunda parte é apenas reservado aqui pra festa. Então a gente só vai ver os acontecimentos no tempo presente. Mick Riva, eu nunca gostei desse cara desde a primeira vez que ele apareceu nas obras da Taylor. Eu sempre achei ele muito babaca. E aqui, assim, só comprovou isso. Embora ele tenha a sua redenção aí em determinado ponto da história, ainda assim, ele não me conquistou. Ele não conquistou um espacinho no meu coração, como normalmente os outros personagens da Taylor conquistam. Bom, eu achei Malibu Renasce uma história muito boa. Eu gostei muito do livro, mas eu esperava mais. Eu esperava reviravoltas. Eu esperava, sei lá, coisas mais chocantes do que realmente aconteceram. Eu gostei, sim, da forma como a história foi conduzida. Eu gostei, sim, das intrigas e dos segredos que foram expostos aqui, mas eu não sei, eu esperava algo mais. Eu esperava que a festa fosse mais bombástica. Aqui, já logo no começo do livro, é citado um incêndio, então eu imaginei que, nossa, esse incêndio vai ser tudo. E no fim das contas não foi lá grande coisa. Então assim, eu fiquei um pouquinho decepcionada assim com isso, confesso. Mas isso não quer dizer que eu não gostei do livro. Eu achei que é uma história muito incrível. Vai ter uma adaptação também, acho que é pra minissérie também, assim como foi com Daisy Jones and the Six. E eu tô bem curiosa, porque a Taylor, ela tem algo ali na escrita, na narrativa dela, que consegue te prender muito. Além disso, ela, não sei, ela faz ali os personagens serem tão humanos. É muito esquisito, porque assim, nenhum desses personagens são reais. E ela faz com que pareça muito real. Então assim, lendo sobre o Mick, né, principalmente, porque ele era um cantor e tudo mais, era, sei lá, quase como se o cara tivesse existido de verdade. E isso não aconteceu. Ele é um personagem mesmo. Ele é fictício. É claro que ela teve ali as suas inspirações. Tem outras várias coisas que eu gosto muito nas narrativas da Taylor. Por exemplo, além da forma como ela constrói esses personagens, né, os personagens dela, eu gosto de como ela vai plantando ali as coisinhas, as intriguinhas, pra gente mais pra frente descobrindo, para as coisas irem se conectando. Eu gosto da profundidade que ela traz para as obras dela. Eu gosto, por exemplo, de como ela aborda o machismo nas obras dela. Eu acho uma coisa muito incrível. Ela é sempre muito sutil. E aqui também a gente tem essa questão, só que aqui é um pouquinho mais diferente, porque aqui a Nina, né, que é a nossa grande protagonista, ela acaba que precisa mostrar mais
do corpo dela, e isso é uma coisa que a incomoda muito, mas foi por isso que ela conseguiu a carreira que ela teve, o dinheiro que ela conseguiu para poder proporcionar uma vida melhor para os seus irmãos, porque acontecem muitas coisas e eu não quero entrar em detalhes para não dar spoilers, mas assim, os irmãos Riva tiveram uma vida muito difícil. A mãe deles, em determinado ponto da história, acaba falecendo, e nesse ponto da história, o Mick, ele já abandonou os filhos há muito tempo, mas assim, como toda essa circunstância acontece, que é muito interessante, né? O que leva à morte da mãe, né? A morte da June, e a separação e o abandono do Mick, são coisinhas bem interessantes ali. Então, assim, eu não quero falar pra não dar spoiler, mas o Mickey é mais um daqueles personagens quebrados, é mais um daqueles personagens que ela mostra, assim, sem dó, todos os defeitos, e que ela mostra também tentando se redimir. Eu acho que essa é a grande sacada da Taylor. Vou falar mais uma vez, ela mostra que os personagens dela são muito humanos, fazem cagada o tempo inteiro, se arrependem, às vezes não se arrependem, mas é uma coisa muito bacana de ver. Eu gosto muito da forma como ela traz isso, porque é muito real. Esses personagens que ela tem aí da quadrologia da fama, eles são muito reais. Eu queria falar muito mais, tem muito mais coisas pra falar a respeito de Malibu Renasce, mas se eu falar, dependendo do que eu falar e como eu falar, vai estragar um pouquinho a experiência de leitura. E eu não quero isso, porque é o que eu falei, embora eu não tenha gostado tanto assim como eu esperava e tudo mais, ele é realmente, dos 3 livros que eu li dela, o que eu menos gostei até o momento. Mas eu queria muito que quem for ler ainda a história e tal, tenha a experiência de ler, porque é o que eu falei, dependendo do que eu falar e como eu falar, eu vou trazer spoiler aqui e eu não quero isso. Mas tem uma coisa que eu acho que eu posso falar, não acho que seja spoiler, mas é muito engraçado, porque o 4º livro, que é o Carrie Soto Está de Volta, eu não sabia, na verdade, que a Carrie aparece aqui no livro, e ela aparece bastante aqui, inclusive. Então isso me deixou muito curiosa pra ler o 4º livro. E assim que eu tiver a oportunidade, eu já vou comprar pra poder ler, mas pra poder também fechar, né, a quadrologia da fama, quero trazer um vídeo no canal pra falar um pouquinho mais sobre os 4 livros. Então vai ser, acho que, bem interessante. Aí dá até pra falar um pouquinho mais com spoiler de Malibu Renasce. Mas assim, de um modo geral, falei, mas de um modo geral, eu gostei bastante sim da experiência. E, bom, como eu falei, quero ler Carrie Soto Está de Volta pra poder encerrar aí os 4 livros da quadrologia da fama. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. Queria falar que eu sou péssima, porque já fazem alguns dias que eu comecei esse vlog e não consegui voltar aqui pra ler, não consegui voltar aqui nem pra conversar com vocês, mas tô aqui hoje, então, pra poder encerrar o vlog. Como eu falei, então, não consegui ler muito. Eu comentei que eu tive alguns compromissos, tive aniversários no final de semana, então não consegui finalizar, não consegui voltar aqui antes. Cheguei do trabalho agora há pouco, então já aproveitei pra vir aqui falar com vocês. Embora eu não tenha cumprido com o objetivo inicial, que era ler o máximo que eu conseguisse no final de semana, eu consegui cumprir com uma parte dele, uma grande parte, inclusive, que era passar a sexta-feira lendo e principalmente terminar de ler Malibu Renasce. Vou encerrar esse vlog por aqui, mas pretendo trazer outros vlogs de leitura aqui pra vocês. Bom, é isso então. Até o próximo vídeo aqui no canal. Tchau!